Amém. A paz seja convosco, mais uma vez. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá. Estamos na sua casa nessa manhã fria, mas que tenhamos o calor do Senhor em nossos corações. Estamos meditando dentro do tema ansiedade, subtema buscando as pessoas que podem nos ajudar a vencer as nossas ansiedades, as nossas lutas e dificuldades. Estamos falando em especial a respeito da nossa ação em relação às outras pessoas, como nós podemos exercer o cristianismo abençoando vidas. Falamos sobre o confessar os nossos pecados uns aos outros, edificar uns aos outros, levarmos as cargas uns dos outros, orarmos uns pelos outros, sermos benevolentes uns para com os outros, nos sujeitarmos uns aos outros, sermos hospitaleiros uns com os outros e agora servirmos uns aos outros, a condição do serviço. Nós temos que entender que o cristianismo é muito mais do que você vir à igreja, ouvir, levantar e ir embora. Você também tem que exercer algum tipo de trabalho, fazer algum tipo de coisa, seja na igreja ou fora dela. Gálatas capítulo 5, verso 13, Giene, por gentileza. Cinco, 13. Portanto, vós irmãos, quanto chamados à liberdade, também não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então, o apóstolo Paulo, para a igreja da Galácia, ele está falando, colocando a condição da liberdade, mas essa liberdade é uma liberdade que existe para que você faça o que você quer, mas para que você sirva uns aos outros. 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Serviu uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Falamos bastante na semana passada a questão de você colocar o seu dom em prática. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Como bons despenseiros, uma pessoa que é despenseira, uma pessoa que guarda algo que é precioso. Consolarmos uns aos outros, não necessariamente através de figurinha, de cachorrinho, de gatinho, mensagenzinha, mas pegar o telefone e ligar. É sempre bom a gente ter a condição de ouvir a voz de alguém quando nós estamos passando uma luta e dificuldade. Temos nos acostumado, tenho batido nessa tecla com frequência, temos nos acostumado a abrir mão do contato mais pessoal, de ouvir a voz da pessoa, de conversar, dialogar. E nós temos que exercer isso, é uma forma de trazer consolo às pessoas. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 18. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, verso 18. Manu? Então, o apóstolo Paulo, para a igreja de Tessalônica, ele está falando, use as escrituras sagradas, cite as escrituras sagradas com o objetivo de trazer consolo às pessoas que sofrem e padecem. Ainda em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11, Felipe. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, o apóstolo Paulo, novamente, no outro capítulo, ele vem trazendo a condição da exortação a respeito do consolo. Esse consolo, além de trazer paz ao coração, tranquilidade, ele também faz com que a pessoa cresça diante das lutas e dificuldades. Corrigirmos uns aos outros, corrigir tem a ver com você chamar atenção dentro daquilo que você já conhece,
as pessoas nas suas falhas, nas suas dificuldades, não apenas deixar passar. Nós temos que sim fazer isso, falar, mas falar com amor. Gálatas capítulo 6, verso 1. Gálatas capítulo 6, verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falha, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Tá? Várias informações dentro desse versículo. Se alguém for surpreendido em alguma falta, não está falando de uma pessoa que é iníqua, uma pessoa que pratica aquele pecado de uma forma irreverente. A pessoa ela foi surpreendida em algum pecado, em alguma falta. Vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Nós temos que trazer a correção sempre, não deixar o irmão, vou deixar o irmão fazer o que ele quiser, porque assim ele não fica bravo comigo, não fica chateado comigo. Não, isso aí é covardia. Nós temos que sempre corrigi-lo com espírito de brandura e sempre tomando cuidado para que o mesmo pecado que nós acusamos ou mostramos, a gente não esteja também os cometendo. Perdão. Perdoando uns aos outros. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 7. Segunda Coríntios, capítulo 2, verso 7. Esther? Você já leu, Esther? Acabou? Não, quem leu foi o Felipe agora. Não foi a Manu? Ela leu antes do Felipe. Não é? E depois dela foi você? Aí foi o Felipe. Depois foi você? Então tá. 2 Coríntios. Confusão, né, Luli? Pois é, né? 2 Coríntios 2, 7. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar e confortá-lo, para que não sejam mesmo consumidos por excessiva tristeza. Então nós falamos sobre o consolo no item anterior, sobre a correção no item anterior, e agora a gente vem falando sobre a condição de você fazer isso com amor, mas você tem que perdoar e liberar perdão, para que isso traga conforto, porque se a pessoa ela não recebe o perdão pelo pecado que cometeu, ela é consumida pela excessiva tristeza, ela não se sente perdoada. Uma das grandes dificuldades que as pessoas têm nos dias de hoje é exatamente essa condição de se perdoar. A pessoa consegue perdoar os outros algumas vezes, mas ela não consegue se perdoar, porque ela sente uma condição de culpa muito grande. Então nós temos que praticar o perdão entre nós. Ainda em perdão, Efésios capítulo 4, verso 32. (4:32) 4:32. Daniel. Antes, sede uns para os outros benignos, compassivos, perdoai-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Antes, sede uns para com os outros benignos. Benignos é a condição que ele já falou, que você tem a bondade em ação. Você age, não apenas fica no sentimento, mas você age de uma forma benigna para que a pessoa ela possa ser abençoada. Espera aí só um minutinho. Ser abençoado. Compassivo tem a ver muitas vezes com paciência. E esse perdão é perdoar uns com os outros. Da mesma maneira que Cristo nos perdoou, sempre o padrão é Cristo. Colossenses 3:13. Colossenses 3:13. Nos diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixar contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Então ele vem trazendo uma condição até um pouco mais séria, mais complicada, porque ele vem usando a expressão suportai-vos, ou seja, a pessoa ela continua pisando na bola com você, e ele fala, continua perdoando,
Continua trazendo a memória que você foi perdoado por o Senhor em alta monta e você também tem que liberar perdão para as pessoas. Colossenses 3,13. Já foi? Ah, tá, perdão. Admoestarmos uns aos outros, tem a ver com exortação. Instruirmos uns aos outros, Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Importância de você instruir as pessoas dentro daquilo que você aprende. Se você não estuda nada, você não tem como ensinar nada. Então a leitura da palavra, você ler bons livros, você ocupar a sua mente com ensinamentos que sejam abençoados, vai fazer com que você seja capacitado a instruir e aconselhar pessoas. E ele vem falando sobre a condição de você louvar a Deus com salmos, hinos e cantos espirituais, que é a motivação da sua vida no teu coração. Com essa motivação você vai conseguir sim instruir outras pessoas. Amarmos uns aos outros, Romanos 13:8. Romanos 13:8. Amarmos uns aos outros acaba sendo o resumo de todas as coisas que nós devemos fazer pelos nossos irmãos, que vai nos ajudar, inclusive, a nos liberarmos da nossa ansiedade. Romanos 13:8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. A lei, que é tudo isso que nós falamos. Então você fique devendo, não fica devendo nada, a não ser o amor. Por que a não ser o amor? Porque nunca nós vamos conseguir amar na medida que Cristo realmente ama. Então nós vamos ficar sempre aquém, não além, aquém da medida do amor de Cristo. 1 Pedro 1:22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Ou seja, buscando sempre a excelência desta condição, deste amor que procede de Deus. O amor é a chave de um ministério eficaz, de uma vida eficaz, e a gente já falou várias vezes sobre a condição da eficácia. É você fazer alguma coisa que tenha um resultado que é positivo. Então, quando você inicia um trabalho, um labor em qualquer coisa, você quer ver resultados. Você faz um investimento, você quer algum resultado. Então, a chave para que a coisa se resolva e crie e cresça é o amor. Onde há amor, existe uma humildade verdadeira. A humildade que nós temos meditado dentro das bem-aventuranças, ela tem a ver com você olhar para o próximo como sendo mais importante, como uma pessoa que tem proeminência na sua frente. Então, onde há amor, existe uma humildade verdadeira, que é o ingrediente essencial em mútuos ministérios de libertação da ansiedade. Se eu quero ser liberto da minha ansiedade, eu tenho que levar em conta o meu irmão, a minha irmã, como primeiro. Quando eu olho para mim como sendo o primeiro, eu sempre vou ver que eu estou sempre em falta em relação ao que eu deveria ser e eu vou gerar ansiedade no meu coração. Ansiedade e orgulho centram-se em si próprios, ao passo que a humildade se concentra nos outros. Quando nós vemos a condição da queda de Satanás e depois os demônios que ele arrebanhou, a gente vê a condição do orgulho sendo aplicado. Ele olhava... Barulho lá embaixo, hein? Alguma coisa estralou lá. Deu um estralo lá embaixo. A gente vê a condição dele desejando algo muito mais para ele. Ele está pensando apenas nele. Quando ele tenta arrebanhar os anjos e consegue arrebanhar 1/3 dos anjos, ele consegue fazer isso por quê?
porque ele consegue levar a condição de orgulho para aquelas pessoas, para aqueles outros entes, para aquelas outras entidades, os anjos, e eles começam também a pensar apenas deles. Então, ansiedade e orgulho, pense apenas em si mesmo. Quando você pensa em humildade, você se concentra nos outros. Você pensar no próximo faz com que a sua ansiedade diminua. Que coisa mais louca! Eu estou ansioso porque eu não sei se eu tenho dinheiro para pagar uma conta. Ajude uma pessoa. Abençoe uma vida. Traga um alimento, traga roupa. Esther com Carlos trouxeram roupas. Quando você se desprende de coisas da sua vida, você está cada vez mais colocando o seu coração nas mãos do Senhor. E isso vai fazer com que a sua ansiedade ela se reduza. É exatamente o contrário da medida do mundo. O mundo fala que se você está com um problema de ansiedade em relação a finanças, guarde mais, faça mais investimentos, coloque na poupança, coloque naquilo, e Deus fala, se libera, doa mais, ajuda mais, que você vai se libertar da sua ansiedade. Se o orgulho está obstruindo sua vida, concentre-se em conhecer Cristo mais intimamente por meio da oração e estudo da Bíblia. Oração, estudo da palavra, sempre são os remédios dentro da área emocional e espiritual para que nós possamos nos libertar da nossa ansiedade. Por que as pessoas estão tão ansiosas nos dias de hoje? Porque elas estão longe de Deus. E elas estão longe de Deus por quê? Porque elas estão pensando só apenas em si próprias. Eu estou pensando na minha academia, eu estou pensando no meu físico, eu estou pensando na minha remuneração, eu estou pensando na minha alimentação, eu estou pensando no meu plano de saúde. Sempre eu estou no centro. Quanto mais compreender o poder e a glória do Senhor, mais humilde você será, e então se dará mais prontamente aos outros como Cristo se deu a você. Quando você consegue começar a entender a manifestação do poder de Deus, da glória de Deus manifesta, você começa a se desprender mais. Ontem, dando um testemunho, já falei com a Rô, já falei com a Luísa, ontem eu fui tirar um armário de uma parede lá do apartamento da titia, na garagem, estava eu e mais um irmão, e nós estávamos fazendo, apareceu uma senhora lá que precisava também que fizesse, a gente ajudou, e aí eu estava ajudando a carregar, e aí tinha um vão entre uma grade, e eu entrei com a perna, foi até meu joelho, entrou assim, buf! A facilidade de quebrar minha perna ali era tremenda, era só ter me jogado para o lado e quebrar a perna. E aí o Senhor, ele me preservou ali, eu consigo olhar para aquilo e falar assim, libertação do Senhor. Porque a gente estava fazendo o quê? Uma bênção para uma senhora de mais de 70 anos lá, a gente estava ajudando. Você consegue se libertar da questão da ansiedade, da preocupação, quando você está exercendo um proceder em relação aos outros. Quando nós oramos pelos missionários da igreja perseguida, o objetivo é exatamente esse. Nós estamos fazendo com que aqueles homens que estão doando as suas próprias vidas em prol da manifestação e da pregação do Evangelho, que aquelas pessoas tenham algum tipo de conforto, algum tipo de tranquilidade no coração para eles continuarem fazendo aquilo que precisa ser feito. Compartilhar nosso amor. Como que eu compartilho o meu amor? Nós podemos compartilhar o amor desde as condições mais espirituais ou das mais materiais. Nós não podemos esquecer que nós vivemos em corpos materiais. Não adianta eu olhar para um irmão que está passando fome e necessidade e falar para ele, vá com Deus, eu vou orar por você. Ele está com fome, ele precisa de comida. Ele está com frio, ele precisa de um vestimenta. Ele pode sim precisar de oração também, claro, mas nós não podemos fazer com que apenas as nossas decisões elas sejam manifestas, sendo que a pessoa tem necessidades básicas a serem sanadas. Esse compartilhar do amor, ele é muito importante, que tem a ver com o cristianismo em si. O cerne do cristianismo tem a ver com doação. O João 3,16 fala do amor tão grande de Deus que ele compartilha a figura de Cristo comigo e com você. Como o corpo humano tem tecidos, músculos, ossos, ligamentos e órgãos ligados uns aos outros, o corpo de Cristo é composto de membros responsáveis uns pelos outros. Ou seja, eu tenho que depender de você e você também depender de mim. Nenhum membro existe desligado do resto do corpo. Do mesmo modo como os pulmões não poderiam estar estendidos no chão de um cômodo da casa e a pessoa continuar respirando. Um exemplo tolo, mas real.
Nós temos aqui a nossa igreja, em que a gente tem a manutenção e você colabora com o seu dízimo, com a sua oferta, pela qual nós conseguimos pagar aluguel, conseguimos pagar água, luz e todas as coisas que tem aqui. A nossa vida funciona dessa maneira. Da mesma maneira que você não pode estar trabalhando numa empresa ou num empreendimento e você não ter nenhum tipo de retorno, também a casa do Senhor precisa. Também as pessoas que convivem com você precisam ser abençoadas. E nós temos que liberar o nosso coração de tal monta que nós possamos observar e eu consiga ver a necessidade do meu irmão sem que ele fale. Eu posso observar, através da oração, da leitura da palavra, eu consigo identificar que meus irmãos estão passando por uma luta de dificuldade e eu posso sim ajudá-los. A saúde do corpo e seu testemunho são dependentes de todos os membros que fielmente ministram uns aos outros. Ou seja, a gente tem que entender que as pessoas elas precisam estar juntas. As pessoas precisam ouvir a palavra. Hoje estou sentindo falta de algumas, não vou perguntar agora, mas eu vou perguntar depois. Por que os meus irmãos e irmãs não estão aqui? O Alice, eu sei que a Júlia, ela aprontou essa semana. Eles estavam dormindo e colocaram um umidificador. Aí a Júlia foi lá e pegou um saco de bicarbonato de sódio e jogou no umidificador. A casa ficou toda branca e eles estão com os pulmões lá, todo contaminado lá, pegaram gripe, estão maus, né? O Alice não está nem conseguindo falar. E eles estão lá, eu falei para eles, fiquem em casa para vocês poderem vir à noite. Mas o restante eu não sei por que decidiu ficar em casa. Talvez estejam com sono, talvez estejam cansados, talvez estejam com alguma coisa mais importante para serem feitas. O problema é que a falta de comunhão dentro do corpo de Cristo faz com que você olhe apenas para si mesmo. Você vai olhar apenas para o seu desejo, a minha necessidade não do próximo. Eu não tenho como estar junto do Felipe e não ver a necessidade dele, mas se ele está afastado ou eu estou afastado, eu não consigo. Eu acho que está tudo bem. A igreja jamais foi destinada a ser apenas um edifício. Esse lugar aqui já foi uma pizzaria, já foi um bar, já foi uma igreja, já foi tantas outras coisas. Se em algum momento o Senhor nos levar para algum outro local, esse local que pode ser qualquer outra coisa. Então a igreja nunca foi destinada a ser apenas um edifício. Um lugar em que as pessoas solitárias entram, ouvem, saem e continuam sós. A gente tem que viver em comunhão, a gente tem que se preocupar uns com os outros. Por que os bares prosperam? Por que o boteco prospera? Ali as pessoas elas conversam. Ali as pessoas têm comunhão. A pessoa está lá e fica conversando. O bar da vizinhança, nós temos o bar na esquina aí, é uma imitação da igreja que oferece bebidas em lugar de graça. Alienação em vez de realidade. Eles oferecem um produto diferente do nosso. Mas a comunhão é tolerante, aceitável e abrangente. Você não vê, via de regra, problema no bar, discussão em bar. As pessoas são felizes. Estão conversando, falando alto. O cara coloca uma música lá, o cara canta. Mas a comunhão é uma comunhão tolerante, aceitável e abrangente que acontece no bar. Ela é pacífica, ela é democrática. Você pode contar segredos às pessoas, elas geralmente não dizem aos outros ou querem dizer. O bar prospera não porque muitas pessoas são alcoólatras, mas porque Deus pôs no coração humano o desejo de conhecer e ser conhecido, de amar e ser amado. E muitos procuram uma simulação disso no dinheiro gasto com algumas cervejas. Então, o que você não encontra muitas vezes na igreja, que é uma pessoa que está disposta a ouvir você, no bar você encontra. Você está lá e conversa, as pessoas nem entendem o que você está falando, mas você tem a oportunidade de falar. Se você está na igreja, muitas vezes você é julgado dentro daquilo que você está vivendo. Essa carência, Heloísa, essa carência por comunhão não é suprida simplesmente ao se frequentar os cultos de domingo. Então, sim, temos que frequentar. Mas não é só isso. Por isso que a gente tem o nosso tempo de intervalo, para a gente poder conversar um pouco lá embaixo, a gente poder dar risada, comer um lanchinho, fazer alguma coisa. Sejam eles pequenos grupos em que todos se conhecem ou grandes congregações em que nem sempre isso acontece.
Uma necessidade excessiva por comunhão pessoal e íntima existe hoje na igreja. E ela, como o ministério dos dons, é importante a manifestação da união na prática. Por que a gente vê tanta igreja inventando tanta heresia e elas serem tão grandes? E aí nós temos um cuidado a se tomar. A igreja, ela não é criada para o social, mas tem que haver o social. Mas se a igreja tiver só o social, ela nada mais é do que um bar. A gente vê toda sorte de invenções que as pessoas estão tendo. Já falamos algumas vezes sobre os caras subindo um monte lá, dos legionários, e tantas outras coisas, tantas outras festas, e tantas coisas que as pessoas criam apenas para o quê? Trazer uma simulação do que deveria ser realmente a igreja. Você receber a satisfação dentro do seu coração, ela é agradável naquele momento, mas não resolve nada a nível médio, curto e médio prazo. Você vai continuar com o seu problema, você vai continuar com a sua dificuldade. E nós precisamos de pessoas que estejam dispostas a ouvir. E nós falamos sobre a condição de você aconselhar, exortar, instruir. Nós não podemos ser um bar, nós temos que trazer o alimento correto. Nós temos que usar esse tempo para nós comungarmos uns com os outros e nós temos que construir essa ligação de tal maneira que haja liberdade de você contar uma coisa, falar não apenas para mim, mas entre vocês. A gente tem que ter esse tipo de situação. Uma necessidade excessiva por comunhão pessoal e íntima existe hoje na igreja. E ela, como ministérios dos dons, é importante a manifestação da união na prática, ou seja, nós temos que colocar em prática os nossos dons para que a igreja ela possa crescer cada vez mais. Encontrar uma boa comunhão na igreja não é nenhuma questão fácil em nosso furioso ataque contra a ansiedade, porque você quer resolver o seu problema. A sua ansiedade, ela faz com que você se foque apenas no seu problema, na sua dificuldade. Olha, depois eu vejo o que o André está pensando, eu tenho que resolver o meu problema. E quando você coloca esse tipo de pensamento, você fica cada vez mais ansioso, porque as pessoas não vão te ajudar. A misericórdia, ela parte de Deus, não parte dos seres humanos. Na comunhão verdadeira, os cristãos não julgam uns aos outros, eles não se mordem, eles não se provocam, não sentem inveja um do outro, não mentem uns para os outros, não falam mal, nem murmuram sobre este ou aquele. Uma vez que a verdadeira comunhão edifica, os cristãos se acolhem mutuamente, são bondosos e compassivos uns com os outros. É o que deveria ser a igreja. É o que deveria ser a comunhão entre os irmãos. Você ter a liberdade de comentar com o teu irmão a dificuldade que você está passando e você não ser julgado. Você ser auxiliado naquilo. Eu procuro fazer isso com vocês, mas às vezes a minha ação ela não é tão completa como se fossem todas as pessoas auxiliando umas às outras. Os cristãos deveriam ser mais perdoadores, servir-se mutuamente, praticar a hospitalidade com boa vontade, instruir, submeter, confortar. Essa deveria ser o nosso foco. A gente cada vez mais procurar ser cristãos que pudéssemos estar preocupados com o próximo. O que será que a Diene está precisando hoje? Será que ela está bem? Poxa, a Benícia não veio. O que aconteceu? O que será que aconteceu para o fulano não ir? Será que você, saindo daqui, você vai tomar algum tipo de medida? É aquilo que eu venho falando sempre com frequência. Mês após mês, as pessoas fazem aniversários, você continua postando apenas uma mensagenzinha, não liga para a pessoa. Mas quando eu ligo para você, você fica feliz. Mas você não lembra de ligar para mim, eu estou falando pessoalmente. No meu aniversário, poucas pessoas falaram, algumas esqueceram. Eu, sendo pastor da igreja, esqueceram de falar parabéns para mim. Porque estava ocupado, porque estava na correria, porque não sei o quê. Será que essa comunhão mútua, ela não é importante? Eu ligo para a Diene, e a Diene pega o telefone e liga para mim, Pastor Paulo, e você começa a criar um hábito saudável. E que você começa a ligar para as pessoas começam a ligar para você. Isso é um hábito que nós temos que criar. Não estou reclamando porque não me ligaram. Não é isso que eu estou fazendo. Eu estou falando que você precisa criar esse hábito. Nós estamos aí no mês de agosto. Nós temos, acho que o Moisés, na sequência o Felipe. Será que a gente vai simplesmente postar lá no grupo? Ô Felipe, felicidades, Deus te abençoe. Por que não liga e pega o telefone e não liga?
essa dificuldade, essa comunhão, ela é necessária. Como que o fulano ou beltrano, ele vai ter comunhão para falar de um problema se você não tem nem comunhão para ligar para ele em relação ao aniversário ou qualquer coisa que seja? Você já ligou essa semana para o Felipe, para a Rayane e falou assim, como é que está a Isabela? Será que você pensou nisso? E fala assim, olha, será que está precisando de alguma coisa? Está tudo certo? Isso é comunhão. Se a gente não consegue fazer isso nas pequenas coisas, como é que nós vamos fazer nas grandes? Como é que eu posso exigir de você que você traga um alimento para a favela se você não cuida nem dos que estão aqui? Se você não consegue nem ligar para as pessoas? Essa condição é a verdadeira confraternização do corpo de Cristo. Vida relacionando-se com vida para trazer bênção e crescimento espiritual. Com muita frequência, os cristãos se colocam em redomas de vidro e tentam parecer super santos, como se não tivessem problemas ou aborrecimentos no mundo. Também não é a ideia de que eu não vou falar dos meus problemas. Não, como é que você está? Está tudo maravilhoso? Não, não está maravilhoso, está horrível. Eu estou precisando de ajuda. Essa condição de você colocar-se como super santo também faz com que as pessoas elas se afastem de você. Eu tenho problemas, eu tenho dificuldades. Eles não estão dispostos a se abrir e expor os seus pecados ao irmão da fé por causa disso. Eles não sabem o que é ter outro crente dizendo, é a mesma coisa pela qual estou passando, vamos orar um pelo outro. Será que não é tão gostoso isso, você identificar um problema que o outro também tem, você fala assim, olha, eu estou passando por isso também. Vamos orar, eu oro por você e você ora por mim. Vamos orar, entender uns pelos outros, para que nós possamos ter a cura nos nossos corações. Um irmão em Cristo me confessou um pecado e me prometeu contar-me cada vez que voltasse a cometê-lo. Posteriormente, ele me disse que aquela promessa evitou que ele cometesse o pecado novamente, porque não queria suportar a vergonha de ter que me contar o que havia feito. Isso alguns de vocês. Pessoa que comete o pecado, vai a mim e fala, pastor, eu estou cometendo esse pecado e eu quero dizer que eu vou começar a prestar contas a você. Isso pode ser comigo como pastor, como qualquer um de vocês. Isso vai fazer com que a pessoa ela se constranja quando ela for cometer novamente pecado. É importante nós confessarmos os pecados uns aos outros para nós sermos perdoados. É importante isso. Ao ser confessado o pecado, a luz do Evangelho irrompe na escuridão e na segregação do coração. O pecado tem de ser trazido à luz. O pecado quer permanecer desconhecido e ele evita a luz. Sob esse privilégio de confessar nossos pecados uns aos outros, o pecado requer um homem agindo por si próprio. Ele o afasta da comunidade. Quanto mais isolado uma pessoa está, mais destrutiva será o poder do pecado sobre ela. E quanto mais profundamente se envolver nele, mais desastroso será o seu isolamento. Quanto mais você comete pecado e menos você confessa ao teu irmão, mais isolado você fica. Mas você se acha indigno. No contexto de ansiedade, exatamente, a pessoa ela começa a se fechar, E eu vi uma postagem tão interessante que uma moça falava assim, se a tua esposa falar que quer conversar com você, converse com ela. Porque se você não conversar com ela, na cabeça dela, ela vai conversar com a mãe, com a avó, com a tia, com a irmã, com todo mundo, entendeu? E aí depois a coisa ela fica desse tamanho. Isso vale para a pessoa que é ansiosa. Se a pessoa ela não tiver com quem expor. Com a minha irmãzinha a gente tem conversado bastante sobre isso e tem feito com que o coração dela alivie. Porque você confessar e falar da sua dificuldade traz alívio no coração. Esse fardo é um fardo muito pesado para a gente carregar, não só da ansiedade, mas qualquer pecado em si. Quando você confessa, você traz paz ao seu coração. O pecado quer permanecer desconhecido, ele evita a luz. No escuro da inexpressão, ele envenena todo o ser de uma pessoa. O pecado que não é confessado, ele envenena a pessoa. Isso pode acontecer, inclusive, dentro de uma comunidade cristã. Em especial, dentro da comunidade cristã. Fora dela é comum, as pessoas já vivem em si de uma maneira tranquila. Ao ser confessado o pecado, a luz do Evangelho faz com que a dor do coração ela comece a cessar e ser sanada. O pecado tem de ser trazido à luz.
Se o pecado não for trazido à luz, você vai continuar sofrendo, a pessoa vai continuar sofrendo. Deve-se reconhecer e falar abertamente sobre o que está oculto. Tudo que é secreto e escondido se manifesta. Quando houve o pecado, lá na época de Davi, o Senhor fala assim, o que foi feito no escondido vai ser colocado às claras. Você tem duas opções. Ou você, como filho de Deus, você confessa para ser curado, ou Deus expõe para que você também seja curado. São duas formas do trabalho, do problema ele ser exposto e ser tratado. Trata-se de uma luta ferrenha até que o pecado seja honestamente admitido. É difícil, não é fácil. Você está disposto a abrir o seu coração de uma coisa que você guarda há tanto tempo. Você vive e fica remoendo aquela condição e remoendo aquela condição. Em algumas situações eu uso uma expressão que ela é muito agressiva, que é, você não pode continuar lambendo as suas feridas. Em algumas situações eu uso essa expressão e a pessoa ela fica chocada, leva ela a uma indignação contra a minha pessoa enorme. A pessoa fica brava comigo, porque ela começa a olhar como eu estou olhando. E ela tem duas opções. Ou ela muda o seu jeito de ser, ou ela vai continuar lambendo as suas próprias feridas. Porém, Deus quebra os portões de bronze e as barras de ferro. Salmos 107, 16. Salmos 107 ou 117? Salmos 1:07, verso 16. Sou eu? Agora é. Pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. E aí eu só consigo ver a figura de Cristo descendo nas regiões internas, lá perto do inferno, e chutando a porta do inferno. Ele arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro, ou seja, você tem a liberdade de você se libertar dos seus pecados. Confessar nossos pecados aos outros resulta numa confraternização mais pura daqueles que se conhecem e se amam, que compreendem as necessidades, ansiedades e tentações. Que força há em tal comunidade? É algo assemelhado aos alcoólicos anônimos, mas com um remédio cristão. Os alcoólicos anônimos, eles se reúnem, eles ficam confessando o pecado. Eu sou fulano de tal, eu sou alcoólatra, eu bebo há tanto tempo, eu faço tal coisa. Só que não há o remédio. Nós temos que olhar para aquele exemplo e fazer o quê? Aplicar a palavra. Trazer a aplicação da palavra para que haja realmente a cura. Aqui está o princípio-chave por meio do qual todas as comunidades cristãs devem agir. Gálatas 6:1. Foi, Helena? Você está parada aí? Hã? Tá com sono? Que não dormiu ontem, não? Gálatas capítulo 6, verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito e brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Diga a alguém, permita-me mostrar a você, pela palavra de Deus, o que está acontecendo. Vamos orar juntos. Caminhemos junto pelo caminho reto. É exatamente o que esse versículo falou. É você que conhece a palavra, se achegar ao seu irmão, identificar o pecado e ajudá-lo a corrigir isso. Não é só jogar um versículo, não é só apontar o dedo, mas é falar assim, vamos dar o braço para o outro, vamos caminhar junto. Esse é um cuidado que é revigorante. Como cristãos, não teremos feito o nosso dever se apenas censurarmos e acusarmos. Precisamos andar lado a lado e restaurar com amor. Quanto eu tenho que andar? Se andou uma milha, anda a segunda. Se andou a segunda, anda a terceira. A palavra de Deus fala para só até a segunda. Mas ande a terceira. Dê mais esse fôlego, dê mais essa oportunidade da pessoa mudar e ter essa transformação. Esse versículo de Gálatas 6:1
É talvez o exemplo mais claro das Escrituras sobre como nós, como cristãos, devemos estar alertas em relação aos outros, não em relação a mim. Se preocupa com os outros, não em relação a você. Não estou falando que você não tem que dormir direito, que você não tem que se alimentar direito, nem nada disso. Estou dizendo que você tem que parar de se preocupar com excessividade em relação a você, mas olhe para o próximo. Ao lutar com a ansiedade, sinta-se encorajado ao saber que os anjos, já falamos, estão guardando você. Mas procure também conhecer e ser conhecido por cristãos mais experientes. Então tenha contato com outras pessoas. Procure crescer tanto no conhecimento, como também na comunhão com outros irmãos que possam te ajudar. A responsabilidade de encontrar tal comunhão, ela é sua. Se você continuar imerso dentro da sua bolha e você não quiser se relacionar com outras pessoas, as pessoas elas vão se afastar. Abra o seu coração, dê o passo de você. Poxa, eu quero ser conhecido. Se dê a conhecer. Eu quero que as pessoas liguem para mim, ligue para os outros. Nunca subestime o poder da comunhão cristã. Comunhão cristã. Não é comunhão cristã da igreja, né? Tá? Nunca subestime o poder... Gostou dessa? Foi boa essa, né? A congregação. Ô, Lulê, o amor, estava tão legal no meu exemplo. Nunca subestime o poder da comunhão cristã para carregar o fardo das suas ansiedades. Nunca tente carregar a ansiedade sozinho. Sempre tente compartilhar com pessoas que você entende que são fiéis e que podem te ajudar. Amém, queridos? Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos. Agradecemos pela tua graça, teu amor e teu cuidado. Agradecemos porque o Senhor tem providenciado sobre as nossas vidas, Pai querido, pessoas para nos auxiliar. Que nós possamos também ser auxiliadores. Que nós possamos, Pai, cuidar e ajudar as pessoas que sofrem e padecem. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.